Quando olhamos para o deserto de Atacama, um dos lugares mais secos e inóspitos da Terra, é impossível não refletir sobre a grandiosidade da criação de Deus. Como pode um ambiente tão extremo abrigar tanta vida? A resposta está nas adaptações impressionantes que a natureza, guiada pela mão de Deus, desenvolveu para sobreviver em condições inimagináveis. Cada planta, cada animal, cada micro-organismo do Atacama é um testemunho vivo do poder criador de Deus e de como ele desenhou o mundo com uma sabedoria infinita. Muitas vezes, subestimamos a capacidade da vida de florescer nos lugares mais improváveis. Assim como o deserto desafia as probabilidades, nós também, com fé e determinação, podemos superar nossos próprios desertos pessoais. Você já parou para pensar que, assim como essas criaturas encontram formas de sobreviver onde parece impossível, Deus também nos oferece caminhos para prosperarmos em meio aos desafios da vida? Neste vídeo, vamos explorar como a vida no deserto mais seco do mundo é um reflexo da incrível obra de Deus e do propósito que há em todas as coisas. Sobreviver no deserto de Atacama, o local mais seco do mundo, é um verdadeiro desafio. Em algumas regiões, há relatos de que a chuva não cai há séculos. No entanto, certas espécies aprenderam a extrair umidade do ar usando a névoa da manhã para hidratar-se. Isso pode ser visto em plantas como a tillandsia, que, sem raízes profundas, captura a umidade diretamente do ar. Essa habilidade permite que a vida prospere mesmo quando parece impossível. Plantas e animais adaptaram-se a depender de fontes mínimas de água, um recurso vital. As temperaturas extremas durante o dia e a noite forçam os habitantes a conservarem água de forma eficiente. O guanaco, por exemplo, pode passar longos períodos sem beber, obtendo hidratação apenas dos alimentos que consome. É uma adaptação extraordinária que garante a sobrevivência em um ambiente tão hostil. A névoa, conhecida como camanchaca, é uma das poucas fontes de umidade disponível. Ela forma-se a partir do ar úmido do Oceano Pacífico, sendo crucial para as poucas espécies que vivem nas áreas costeiras do deserto. A sobrevivência no Atacama é, portanto, um testemunho da incrível capacidade de adaptação dos seres vivos. A resiliência da vida é impressionante, e isso nos leva a pensar como outras espécies enfrentam desafios tão extremos. Poucas plantas conseguem sobreviver nas condições áridas do Atacama, mas as que prosperam exibem incríveis mecanismos de sobrevivência. Cactos adaptados possuem raízes extensas e profundas que buscam a pouca água disponível no solo. Suas folhas são reduzidas a espinhos, minimizando a perda de água pela evaporação. Essas plantas são símbolos de resistência em um ambiente hostil, onde qualquer recurso é escasso. Além dos cactos, há plantas como a iareta, que cresce em formações densas e almofadadas para reter umidade. A iareta é extremamente lenta no seu crescimento, vivendo por séculos, e armazena água em suas folhas grossas. Suas adaptações são essenciais para sobreviver em condições onde outros vegetais não conseguiriam prosperar. A relação simbiótica com o ambiente é um exemplo claro de como a natureza encontra maneiras de se sustentar. Outro exemplo de adaptação vegetal no Atacama é o musgo desértico, que se aproveita da mínima umidade do solo. O musgo entra em estado de dormência durante os períodos mais secos e ressuscita com a chegada de pequenas quantidades de água. A capacidade de esperar e utilizar os poucos recursos naturais do deserto mostra como a vida no Atacama é incrivelmente adaptável. Isso nos faz refletir até onde vai o limite da resistência natural. A vida animal no Atacama também revela impressionantes adaptações para sobreviver no deserto. Muitos dos animais que habitam essa região, como roedores e lagartos, são noturnos para evitar o calor intenso do dia. Eles aproveitam a noite mais fresca para caçar e encontrar alimentos. Um exemplo disso é o rato canguru,
que passa o dia escondido em tocas para evitar a desidratação. Durante a noite, esses animais têm que lidar com temperaturas que podem cair drasticamente. Alguns, como o lagarto Liolaemus, possuem sangue frio e regulam sua temperatura corporal aquecendo-se durante o dia e abrigando-se em áreas subterrâneas à noite. A capacidade de mudar seu comportamento em função das condições climáticas é uma adaptação essencial para a vida no deserto. Essa flexibilidade faz com que os animais tenham maior chance de sobreviver. Além disso, muitos insetos, como o escorpião, também se escondem durante o dia para conservar água. Eles emergem à noite para caçar suas presas, aproveitando a menor concorrência por alimentos e a umidade levemente maior do ar. Essa vida noturna, embora perigosa, é uma necessidade no Atacama. O que outros segredos esses pequenos habitantes da noite escondem? Um dos fenômenos mais importantes que contribuem para a sobrevivência das espécies no Atacama é a névoa costeira, conhecida como Camanchaca. Ela se forma devido às correntes frias do oceano que encontram o ar quente da Terra, criando uma névoa densa que se desloca para o interior. Essa névoa traz uma pequena, mas crucial, quantidade de umidade para o ecossistema local. Plantas e animais aprenderam a extrair essa umidade da Camanchaca. Alguns insetos, como o besouro estenocara, desenvolveram a capacidade de coletar gotas de água em seus corpos para se hidratar. Além disso, certas plantas possuem folhas adaptadas para capturar a umidade da névoa e transportá-la para suas raízes. Essas estratégias garantem que, mesmo em um ambiente árido, a vida continue a se desenvolver. A Camanchaca também beneficia as comunidades humanas que habitam as regiões costeiras do Atacama. Em algumas áreas, dispositivos chamados coletores de névoa são instalados para capturar a umidade, fornecendo água potável. Esse processo simples, mas eficaz, transforma o deserto em um local habitável. Como a humanidade pode se beneficiar ainda mais dos recursos naturais como este? O deserto de Atacama é uma das regiões com os níveis mais altos de radiação solar no planeta. Isso torna a sobrevivência ainda mais desafiadora para as espécies que habitam a área. Plantas e animais desenvolveram mecanismos específicos para se proteger da radiação intensa. Algumas plantas, por exemplo, têm uma camada espessa de cera que reflete os raios solares e impede a perda excessiva de água. Os animais, como os lagartos e os roedores, se protegem do sol através do comportamento. Passam a maior parte do dia escondidos em tocas ou sob rochas, emergindo apenas quando o sol está menos intenso. A cor clara de suas pelagens ou escamas também ajuda a refletir a luz solar, reduzindo o impacto do calor. Essas adaptações são vitais para evitar a desidratação e o superaquecimento. As adaptações à radiação não se limitam à flora e fauna. Os habitantes humanos também adotaram práticas para lidar com o sol extremo. Desde a construção de abrigos naturais até o uso de roupas específicas, as pessoas da região sabem como minimizar os efeitos da radiação. Como essas estratégias podem nos ensinar a viver em condições climáticas extremas em outras partes do mundo? O solo do deserto de Atacama é rico em sal, o que cria um ambiente ainda mais desafiador para a vida. No entanto, algumas plantas adaptadas, como certas variedades de gramíneas, conseguem sobreviver nesses terrenos altamente salinos. Elas desenvolveram mecanismos para excretar o excesso de sal, permitindo que cresçam em condições que seriam letais para outras espécies. A presença de solo salino também influencia a composição mineral das poucas fontes de água disponíveis. Animais como flamingos também se beneficiam do solo salino. Eles se alimentam de pequenos crustáceos que prosperam nas lagoas salgadas do Atacama. Essas aves filtram a água com seus bicos especializados, adaptando-se ao ambiente hostil. A interação entre o solo salino e a fauna local é um exemplo de como a natureza encontra formas de equilibrar os desafios impostos pelo deserto. Apesar da hostilidade do solo, há também depósitos de minerais preciosos, como o lítio, que estão entre os mais puros do mundo. A exploração desses recursos tem atraído a atenção de indústrias globais, levando à mineração no deserto. Isso cria um equilíbrio delicado entre o desenvolvimento humano
e a preservação do ambiente frágil do Atacama. Como a humanidade pode extrair esses recursos sem comprometer o ecossistema? Os cactos são uma das formas mais icônicas de vegetação do Atacama. Eles se adaptaram para viver em um dos ambientes mais áridos do planeta, desenvolvendo uma série de mecanismos de sobrevivência. Suas raízes superficiais mais extensas captam rapidamente a pouca água da chuva. Além disso, a forma cilíndrica dos cactos ajuda a minimizar a exposição ao sol, reduzindo a perda de água por evaporação. Os espinhos dos cactos, além de proteger contra predadores, também auxiliam na captação de água da névoa que ocasionalmente se forma no deserto. Esses espinhos direcionam as gotas de água para a base da planta, permitindo que ela se hidrate de maneira eficiente. Assim, os cactos se tornaram mestres da sobrevivência em um ambiente praticamente sem água. A presença dos cactos também contribui para a vida de outras espécies. Pequenos animais como roedores e insetos utilizam os cactos como abrigo contra o calor intenso. Eles aproveitam as sombras que as plantas oferecem durante o dia, demonstrando uma interdependência entre as espécies no ecossistema do deserto. Como essas adaptações extraordinárias podem nos inspirar a criar soluções inovadoras para a escassez de recursos? Embora o Atacama seja conhecido por sua aridez, também existem áreas chamadas de oásis, onde a vida floresce de maneira surpreendente. Nesses pontos isolados, as águas subterrâneas emergem à superfície, criando áreas férteis no meio do deserto. Os oásis são essenciais para a sobrevivência de várias espécies de plantas e animais que dependem desses raros recursos hídricos. Esses oásis abrigam uma diversidade de flora e fauna, que contrasta fortemente com a paisagem árida ao redor. Palmeiras, juncos e outras plantas que precisam de mais água crescem abundantemente nessas áreas. Animais como pássaros migratórios, répteis e pequenos mamíferos se congregam nesses locais, aproveitando a presença constante de água. Além disso, os oásis desempenham um papel importante na vida humana. As comunidades indígenas que vivem no deserto dependem dessas áreas para cultivar alimentos e manter rebanhos. O oásis também oferece um ponto de descanso para os viajantes que atravessam o deserto. Como esses pequenos refúgios de vida podem nos ensinar sobre a importância da preservação dos recursos hídricos em regiões áridas. No ambiente hostil do Atacama, uma das formas de vida mais resistentes são os micro-organismos. Esses seres minúsculos prosperam em solos altamente salinos e praticamente sem água. Muitos cientistas estudam esses organismos para entender como a vida pode sobreviver em condições extremas, comparando-os até mesmo com possíveis formas de vida em Marte. No Atacama, esses micro-organismos desafiam as expectativas, prosperando onde poucas outras formas de vida conseguem. Alguns desses micro-organismos vivem em associações simbióticas com plantas, ajudando-as a absorver nutrientes em um solo pobre e árido. Eles também são fundamentais para a decomposição da matéria orgânica, fechando o ciclo da vida, mesmo em um ambiente tão desafiador. A capacidade desses micro-organismos de sobreviver em condições tão adversas intriga a ciência e abre portas para descobertas sobre a resistência da vida. A pesquisa sobre esses micro-organismos pode trazer benefícios para a humanidade. A biotecnologia pode usar esses organismos em processos como a remediação ambiental e o cultivo de plantas em condições de solo extremo. Como essas pequenas formas de vida podem revolucionar nossa compreensão sobre a sobrevivência em ambientes inóspitos. Apesar de ser um dos desertos mais secos do mundo, o Atacama abriga uma fauna diversificada que inclui desde pequenos insetos até mamíferos de médio porte. Um exemplo notável é o guanaco, um parente selvagem da lhama que vive nas regiões mais áridas do deserto. Eles conseguem sobreviver com pouca água, obtendo hidratação diretamente de suas fontes alimentares. A vida selvagem do Atacama desenvolveu uma resiliência admirável. A fauna do deserto também inclui pequenos roedores como o degu, que escavam tocas no solo para se proteger do calor extremo. Durante o dia, esses animais ficam escondidos, saindo à noite para se alimentar, aproveitando a menor radiação solar.
A vida noturna é uma característica comum entre os habitantes do deserto, uma estratégia para evitar as duras condições diurnas. Os répteis também estão presentes, como o lagarto Liolaimus, que desenvolveu uma incrível resistência às variações extremas de temperatura. A fauna do Atacama é um exemplo claro de como as espécies se adaptam de maneira criativa para sobreviver. Quais outras surpresas esse ecossistema único nos reserva? O clima no deserto de Atacama é outro fator que torna a vida desafiadora. Durante o dia, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus, enquanto à noite caem drasticamente, chegando a zero ou até abaixo de zero. Essa oscilação de temperaturas extremas afeta tanto os animais quanto as plantas, forçando-os a desenvolver estratégias de sobrevivência específicas. Muitos animais, como roedores e répteis, aproveitam as noites mais frias para se movimentar. As plantas, por outro lado, ajustam seus ciclos de crescimento de acordo com as variações climáticas. Durante o dia, elas reduzem ao mínimo a transpiração para evitar a perda de água, e à noite utilizam a umidade presente no ar para se revitalizar. As condições climáticas extremas também limitam as atividades humanas, forçando os habitantes da região a adaptarem suas rotinas ao clima. Essas variações climáticas são comuns em desertos, mas no Atacama elas são especialmente intensas. Com pouquíssima umidade no ar, o calor do dia não se mantém à noite, tornando o ambiente ainda mais inóspito. Como essas mudanças drásticas de temperatura afetam a resiliência das espécies e sua capacidade de se adaptar? O deserto de Atacama é uma das regiões mais ricas do mundo em minerais valiosos, especialmente lítio, cobre e salitre. A exploração desses recursos tem atraído indústrias globais, transformando a paisagem natural do deserto. A mineração, embora economicamente importante, traz desafios ecológicos, já que o processo de extração pode esgotar os poucos recursos hídricos disponíveis e alterar o ecossistema. Os trabalhadores que atuam nas minas precisam lidar com as condições extremas do deserto. Além da escassez de água, eles enfrentam temperaturas oscilantes e a intensa radiação solar. Para mitigar esses desafios, as empresas de mineração têm implementado tecnologias que otimizam o uso de água e energia, buscando um equilíbrio entre exploração e preservação ambiental. A presença da mineração também gera impactos nas comunidades locais, que dependem do deserto para sua subsistência. O equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental no Atacama é uma questão delicada, que desafia tanto empresas quanto os defensores da natureza. Como conciliar o avanço da mineração com a proteção de um dos ecossistemas mais únicos do mundo? A biodiversidade no Atacama pode não ser vasta, mas é incrivelmente única. Em áreas restritas, como os oásis e as margens de rios temporários, a vida prospera em formas que não são vistas em outros desertos. Esses microecossistemas abrigam espécies endêmicas, como o sapo de água de Atacama, que depende das águas de nascente para sobreviver. A fauna e flora dessas áreas revelam a capacidade da vida de se adaptar às condições mais adversas. Nessas regiões mais úmidas, encontramos plantas que dependem diretamente de fontes hídricas subterrâneas, como samambaias e juncos. Esses pequenos refúgios de biodiversidade também abrigam aves migratórias que fazem paradas estratégicas durante suas longas jornadas. São áreas críticas para a manutenção da vida no deserto, funcionando como verdadeiros oásis biológicos. A sobrevivência nesses nichos restritos é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais áridos e inóspitos, a vida sempre encontra uma maneira de prosperar. Esses bolsões de biodiversidade são essenciais para manter o equilíbrio do ecossistema do Atacama. Como podemos garantir a preservação desses locais frente às mudanças climáticas e à exploração humana? Embora seja conhecido por ser o deserto mais seco do mundo, o Atacama experimenta ocasionalmente fenômenos climáticos raros, como a chuva do deserto. Quando isso acontece, geralmente uma vez a cada década, o deserto é transformado em um tapete de flores. Esse fenômeno, conhecido como deserto florido, ocorre quando sementes dormentes de plantas que se adaptaram à seca germinam rapidamente
após as raras chuvas. A paisagem árida é coberta por flores coloridas, como malmequeres e suspiros, criando um espetáculo visual que atrai visitantes de todo o mundo. Esse evento temporário demonstra a resiliência das plantas do deserto, que estão preparadas para sobreviver anos sem água e florescer rapidamente quando as condições se tornam favoráveis. É um exemplo de como a vida no Atacama pode se adaptar às condições mais imprevisíveis. O deserto florido também é uma oportunidade para cientistas estudarem como as plantas podem sobreviver em condições de extrema aridez. Além disso, serve como um lembrete da incrível capacidade de recuperação da natureza, mesmo nos ambientes mais adversos. Como essa transformação temporária pode nos ensinar sobre a resiliência ecológica e a importância da conservação. O deserto de Atacama faz fronteira com o Oceano Pacífico, o que proporciona uma interessante interação entre os ecossistemas desérticos e marinhos. Nas áreas costeiras, encontramos uma abundância de vida marinha, que inclui desde pequenas criaturas como crustáceos até grandes mamíferos marinhos. A corrente de Humboldt, que traz águas frias e ricas em nutrientes, é responsável por essa diversidade nas áreas costeiras do deserto. Pássaros como os pelicanos e os albatrozes dependem dessas áreas costeiras para se alimentar. Eles caçam os peixes que prosperam nas águas frias e ricas em nutrientes trazidas pela corrente. Além disso, leões marinhos e pinguins de Humboldt também são comuns nas regiões costeiras do Atacama, aproveitando as águas geladas para se refrescar e se alimentar. As áreas costeiras do Atacama oferecem um contraste interessante com o ambiente seco do interior do deserto. Elas são um testemunho de como diferentes ecossistemas podem coexistir e interagir de forma surpreendente. Como a proximidade do oceano impacta as condições de vida no deserto. Apesar de suas condições inóspitas, o deserto de Atacama é um destino turístico popular. A paisagem única, as formações geológicas e os fenômenos naturais, como o deserto florido e os geysers do Tatio, atraem milhares de turistas todos os anos. Esse fluxo de visitantes traz benefícios econômicos para as comunidades locais, mas também gera desafios para a preservação ambiental. As áreas turísticas precisam ser cuidadosamente gerenciadas para minimizar o impacto no ecossistema frágil do deserto. Além disso, as comunidades locais precisam equilibrar o desenvolvimento turístico com a conservação de seus recursos naturais limitados. A atividade humana no Atacama é um exemplo clássico de como o turismo pode tanto beneficiar quanto ameaçar um ambiente único. A conscientização ambiental é essencial para garantir que o turismo no Atacama seja sustentável. Guias locais e programas de ecoturismo têm desempenhado um papel fundamental na educação dos visitantes sobre a importância de preservar o deserto. Como o turismo sustentável pode ser uma solução para proteger o Atacama para as gerações futuras? Muito antes da chegada dos europeus, o Atacama foi o lar de civilizações indígenas que prosperaram em suas condições extremas. Os atacamenhos, por exemplo, desenvolveram técnicas agrícolas e de irrigação que permitiram o cultivo em áreas áridas. Usando canais de irrigação e aproveitando as águas subterrâneas, eles conseguiram estabelecer assentamentos permanentes no deserto. Essas civilizações antigas também dependiam da caça e coleta para sua subsistência, aproveitando os recursos limitados do deserto de maneira sustentável. Eles deixaram um legado cultural impressionante, que inclui múmias, cerâmicas e construções de pedra que ainda podem ser vistas hoje. A vida no deserto, embora difícil, não impediu o florescimento dessas sociedades. A arqueologia no Atacama continua a revelar novos detalhes sobre essas civilizações antigas, fornecendo insights sobre como os humanos podem sobreviver em ambientes extremos. Como essas lições do passado podem ser aplicadas às nossas tentativas modernas de viver de maneira sustentável em áreas áridas? A corrente de Humboldt, que flui ao longo da costa oeste da América do Sul, desempenha um papel crucial na vida do deserto de Atacama. Essa corrente fria transporta águas ricas em nutrientes que alimentam a vida marinha nas áreas costeiras do deserto, criando um ecossistema vibrante. Apesar da aridez extrema em terra,
as águas ao longo da costa estão cheias de vida, incluindo peixes, crustáceos e grandes mamíferos marinhos. A presença dessa corrente fria também afeta o clima da região costeira do Atacama, ajudando a formar a névoa de Camanchaca, que fornece umidade crucial para as plantas e animais que vivem nas áreas mais próximas ao oceano. A corrente de Humboldt, portanto, não apenas alimenta o ecossistema marinho, mas também desempenha um papel indireto no suporte à vida no deserto. A interação entre a corrente oceânica e o deserto é um exemplo fascinante de como diferentes ambientes podem estar conectados. Essa interdependência entre o oceano e o deserto permite que espécies de ambos os lados prosperem, mesmo em um ambiente que parece hostil à primeira vista. Como essa conexão pode nos ajudar a entender melhor os limites e potenciais dos ecossistemas ao redor do mundo? As mudanças climáticas globais têm um impacto cada vez mais significativo no deserto de Atacama. Embora seja um dos desertos mais secos do mundo, o Atacama está começando a sentir os efeitos de eventos climáticos mais extremos, como chuvas inesperadas e longos períodos de seca. Essas alterações climáticas afetam diretamente a fauna e flora locais, que são altamente adaptadas às condições extremas e não estão preparadas para mudanças abruptas. Por exemplo, as chuvas mais frequentes podem alterar o delicado equilíbrio ecológico do deserto, fazendo com que espécies invasoras tenham a chance de prosperar. Ao mesmo tempo, os períodos de seca prolongada podem ameaçar ainda mais as poucas fontes de água que sustentam as espécies nativas. O impacto das mudanças climáticas é uma preocupação crescente tanto para cientistas quanto para as comunidades locais que dependem dos recursos naturais do Atacama. A compreensão dos efeitos das mudanças climáticas no Atacama pode nos oferecer lições valiosas sobre como enfrentar esses desafios em outros lugares. Como as espécies adaptadas a condições tão extremas irão lidar com as mudanças ambientais que estão por vir? E o que podemos fazer para mitigar esses impactos e proteger um dos ecossistemas mais frágeis do mundo? O céu claro e praticamente sem poluição luminosa do deserto de Atacama o torna um dos melhores locais do mundo para a observação astronômica. Vários dos mais importantes observatórios do planeta estão localizados no Atacama, aproveitando as condições ideais para estudar as estrelas, planetas e galáxias distantes. A alta altitude do deserto, combinada com a ausência de umidade no ar, proporciona uma visibilidade estelar incomparável. Os observatórios do Atacama têm contribuído significativamente para avanços na astronomia moderna. Telescópios poderosos como o ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, capturam imagens detalhadas de fenômenos cósmicos que não seriam visíveis de outras partes do mundo. A localização do Atacama, longe das grandes cidades, oferece um ambiente livre de interferências humanas, permitindo que os astrônomos façam descobertas revolucionárias. Essas instalações científicas também atraem visitantes de todo o mundo, que vêm ao Atacama não apenas para apreciar a beleza natural do deserto, mas também para participar de tours astronômicos. O deserto se torna, assim, um ponto de encontro entre o céu e a terra, onde as fronteiras entre o ambiente natural e o conhecimento científico se encontram. Como o Atacama continuará a desempenhar um papel central na exploração do cosmos nos próximos anos? Quando observamos as maravilhas do deserto de Atacama e como a vida floresce mesmo nas condições mais severas, é impossível não ver a presença de Deus em cada detalhe. Ele nos ensina, através da natureza, que não importa o quão áridos sejam nossos desafios, há sempre um caminho para a sobrevivência e o crescimento. Assim como as plantas e animais do deserto encontram maneiras de superar a seca, nós também, com fé em Deus, podemos enfrentar e vencer as dificuldades da vida. Agora, a pergunta que fica é: como você pode aplicar essa lição na sua própria jornada? Quais desertos você está enfrentando? E como pode confiar em Deus para guiá-lo a um oásis de esperança e força? A vida no deserto nos lembra que, mesmo nas condições mais árduas, Deus está presente, nos dando recursos e sabedoria para continuar. Se essa reflexão tocou seu coração,
Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre as maravilhas que Deus nos revela no mundo natural e em nossas vidas. Vamos caminhar juntos, descobrindo mais sobre a criação divina e sobre nós mesmos.